Coma papa, Joana, coma papa. Ana, tu Mãe? estás-me a ligar? Sabes Ah, que estás a cantar? pois estava aqui com esta música na cabeça porque, olá a todos, bem-vindos a mais uma birra de verão. Nós acabámos de receber uma carta de uma avó que se estava a queixar das guerras absolutamente loucas que às vezes os pais fazem com os filhos para comerem. E então fiquei com esta música na cabeça. E eu posso sugerir uma alteração, porque essa música devia ser cantada. As papas não, acho que ninguém implica muito com as papas, mas com a sopa no verão, ai, dá-me uns nervos. Eu podes dizer a essa avó que eu me identifico absolutamente com ela. Não sou eu, mas podia ser. E Exato. eu acho que essa música devia ser Joana, não comas a sopa. Porque aos avós dá logo vontade, ou pelo menos a mim, se calhar em alguns casos é o contrário, são os pais a tentar convencer os avós que não é preciso dar sopa, Ok, exato. mas, Mas seja quem for, mas, não é, é? mas Seja quem esta for. avó, exatamente, eu acho que sobretudo, isto é irrelevante, se é sopa, se é papa, se o que é quando, para mim, o que me faz mais pele de galinha, e se calhar é essa avó que nos escreveu também, é a sensação que eu tenho da tentativa de controle dos miúdos através da comida. Faz Sim. sentido? Faz sentido e também é uma guerra que vai correr pessimamente mal, porque sempre que nós tentamos controlar o corpo de uma pessoa, não é? A fome que tem, o frio que tem, dá asneira. E as próprias crianças entrando nessa guerra, porque é das poucas coisas que podem controlar, uma criança tem pouco controle Fecha a boca e fecha, sobre o seu não é? contexto no dia a dia, portanto, se não quiser comer e se quiser entrar nessa guerra e se sentir toda essa ansiedade e começar a ficar ainda mais ansiosa com isso, vai entrar por um ciclo absolutamente vicioso de guerras dos dois lados que não vai dar em nada. E isto eu sempre tive muita sorte porque os meus filhos comiam bem. E não quero parecer privilegiada nesse sentido de, às vezes a pessoa come bem e diz, por amor de Deus, deixa andar, qual é o problema, come quando tiver fome. Isso é uma coisa em que eu acredito, mas eu acho que acredito porque os meus filhos comem bem, porque eu sei que de facto há casos em que as crianças não comem nada e é uma grande, grande, grande fonte de ansiedade para os pais e isso é compreensível. Mas a solução nunca passará por fazer disto uma guerra. Nunca vai funcionar, não há nada a fazer. E por isso não temos mesmo que. Mas a sensação que eu tenho, e entrevistei muitos especialistas sobre anorexias e sobre outras doenças de comportamento alimentar, embora a anorexia e a bulimia já sejam de um foro que tem muito mais complexo do que isto, a verdade é que nós, pais e avós, quando tornamos a comida num motivo, portanto, na bola que se joga entre nós e o outro, estamos a criar ali um problema, porque de facto, se a comida assume esse papel de controle sobre o outro, a forma instintiva como uma criança rejeita esse controle é É comer ainda rejeitar a bem. comida. Claro, claro, claro. Ou mais, mas Sim, 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 sim. e por isso eu acho que estas guerras à mesa têm sempre, e às vezes nós avós conseguimos ver um bocadinho mais de fora, um, e às vezes até cometemos o mesmo erro quando foi a nossa vez, mas agora estamos mais descansados e mais fora do campo de batalha e por isso olhamos e vemos e percebemos que o que está em jogo não é a sopa, a certa altura podia ser gelados, se fosse isso que os pais quisessem impor todos os dias aos filhos, se calhar as crianças começavam a fechar a boca ao gelado. Porque Uma boa curiosamente a experiência. sopa, por exemplo, é uma coisa que depois, quando a pressão se liberta, hoje em dia eu adoro sopa, não é? Sim. Bom, e Portanto, não é só isso, a maior parte das coisas que muitas crianças não gostam, e há outra coisa que às vezes os pais não percebem é que no desenvolvimento há muitas fases, e há fases em que, por exemplo, eles só comem tomate, e depois deixam de comer tomate e só comem a carne, e depois só comem os hidratos, e são várias fases.
E isso não quer dizer que vai ser assim para sempre, nem quer dizer que seja, por isso não é um sítio, eu acho que é um sítio onde há regras mais importantes para cumprir, como por exemplo cozinhar para todos e haver a comida que há e podem comer menos, a não ser que haja um pedido muito especial, coisas que continuam a trazer à refeição uma sensação de bem-estar e de partilha e de família, um, mais importante do que. Porque às vezes não é o ingrediente em si, é mais uma colher de sopa. Quantas colheres é que se está a comer? Quer dizer, temos que voltar a simplificar. Estamos a falar de nutrição, é para aquela criança sobreviver? É porque às vezes não é? Já comeu 5 colheres e é o quê? A sexta colher que tem que obrigar. Não é o que a mãe diz, passam a ser jogos de poder. Se estamos a falar de nutrição, então. Se calhar, se for um caso extremo, pode-se cozinhar de outra forma para conseguir que aquela criança coma, se a nutrição for mesmo fundamental. Mas se é só poder, temos que ser os adultos da situação e parar essa guerra. Exatamente, por isso podes continuar a cantar, Ana. Estava a pensar. Mas acho que aqui não te esqueças de cantar Não Comas, porque isto é um caso de manifestação e de grito de revolta de muitas crianças, justificadamente. Sim, e aproveito para fazer um asteriscozinho, mas é que isto também é um problema muitas vezes na escola. Temos esta cultura do comer e obrigar a comer. Às vezes é só por uma razão simples, os auxiliares ficam com medo que os pais fiquem chateados se não obrigarem e vice-versa, quando na verdade a criança que está ali é quem sofre, porque continua-se a forçar uma coisa que não pode ser forçada, não pode, mesmo que seja no limite, forçar nunca vai funcionar. Então eu vou-te só contar muito rapidamente a história em que quando tu eras pequenina, todos os pais tinham que ir à tua escola e para ajudar nos almoços, e eu nesta minha aversão a ser obrigado a comer, porque de facto acho que quem nunca passou por não conseguir mesmo mais uma colher, e é uma coisa que não passa mesmo na garganta, e eu tenho essa memória de criança. E então a coisa que eu fiz foi, mal eles disseram não quero, eu voltei a pôr a comida toda nos termos, e portanto no dia a seguir os pais estavam todos a protestar com a escola e nunca mais fui convidada para ajudar. Pronto. Às horas do almoço. Fica assim. Pronto. Portanto, às vezes é um círculo vicioso. Não, é um círculo vicioso entre expectativas dos auxiliares e dos pais e dos pais. E de facto é símbolo, deixa-me só dizer que quando às vezes nós falamos, e nisso os avós provavelmente são até piores que os pais, nós não nos podemos esquecer que havia muita gente a passar fome em Portugal há 50 anos, e que a carne, todos alimento melhor era um luxo, e portanto é tudo muito recente, e portanto esta ideia de comer quando há oportunidade de comer, porque amanhã pode não haver, é uma coisa que está geneticamente desde as cavernas, e portanto o que eu estou aqui a dizer meio a brincar é de facto uma luta muitas vezes contra um instinto absolutamente enraizado de valorizar a comida, quando a alternativa era não haver comida, não é? Claro, mas também é importante, eu acho que é importante perceber essa ferida e perceber que se já não estamos aí, e temos que, mesmo culturalmente, Portugal tem eu acho que tem esta obsessão e relaciona-se muito através da comida, que pode ser uma coisa boa, mas misturando o afeto e a comida, exatamente, e daí muitas vezes surgem aquelas questões que os pais se irritam com os avós porque dão 1000 chocolates e 1000 coisas e querem ser os primeiros a introduzir esta comida e aquela, e que quase que sofrem uma desilusão quando a criança não quer ou não prova, como se fosse uma ofensa àquela pessoa. E eu acho que e centra-se muito, come lá, gostaste, como é que
E eu acho que, principalmente em casos de crianças que não gostam de comer, descentrar do tema da comida e falar de outras coisas e não estar constantemente a dizer, a observar o que é que comeu, a observar o prato do outro. Ninguém gostaria que fizéssemos isto, mesmo em adultos. Ninguém gostaria de estar a comer e dizer, mas o quê, não vais comer isto? Mas só comeste aquilo. Ana, se me disserem que eu não posso comer um gelado porque vou almoçar daqui a 10 minutos, eu como adulta olharei, olho para a pessoa que me diz isso e virarei costas e irei comer o gelado Já na mais primeira próximo. oportunidade. Mesmo que não goste, nem lhe apeteça. Mesmo que não goste. Muito bem, mãe, pronto. Então não há ditadura da sopa, mas sopa é ótimo. Ficam já É a saber. ótimo. Quem está a ouvir, que eu adoro. Beijinhos, boas férias. Se quiserem partilhar connosco a vossa birra, é só ir ao nosso Instagram ou Facebook ou comentar no público para contarem-nos as vossas birras e nós falarmos sobre isso. Adeus! Adeus.